A lenda da maldição do faraó Tutancâmon. A lenda da maldição do faraó Tutancâmon, frequentemente chamada de a maldição do faraó, é uma das histórias mais intrigantes e místicas que cercam o Antigo Egito. Ela ganhou notoriedade no início do século XX, em 1922, quando o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu o túmulo quase intacto do jovem faraó Tutancâmon no Vale dos Reis. A tumba de Tutancâmon, com seus tesouros extremamente preservados e sua própria múmia, foi um dos achados mais importantes da arqueologia, pois proporcionou uma rara visão da vida e morte dos egípcios faraós. Quando Carter e sua equipe abriram a tumba, eles ficaram maravilhados com a riqueza e o esplendor dos artistas que estavam diante deles. Entretanto, não demorou muito para que o sensacionalismo em torno da descoberta fosse intensificado por uma série de eventos misteriosos. Pouco tempo depois da abertura da tumba, Lord Carnarvon, o patrocinador financeiro da expedição, morreu de uma infecção causada por uma picada de mosquito. A morte de Carnarvon ocorreu em situações estranhas, e relatos indicaram que, no momento exato de sua morte, as luzes no Cairo foram apagadas misteriosamente. Esse evento alimentou especulações de que uma antiga maldição havia sido desencadeada pela profanação da tumba do jovem rei. A ideia da maldição foi propagada pela imprensa, principalmente pelos tabloides britânicos, que realizou uma narrativa aterrorizante de que qualquer um que se atrevesse a perturbar o túmulo de um faraó sofreria consequências fatais. De fato, outras mortes misteriosas associadas a pessoas envolvidas na expedição de Tutancâmon foram relatadas nos anos seguintes, incluindo a de Arthur Massey, um dos membros da equipe de Carter, que faleceu de uma doença inexplicável, e George J. Gould, um magnata americano que visitou a tumba e morreu logo depois. Um dos elementos mais comentados na lenda da maldição é uma suposta inscrição encontrada na entrada da tumba, que dizia algo como: "A morte virá com asas rápidas para aquele que perturba o descanso do faraó." Embora nunca tenha sido oficialmente comprovado que tal inscrição existisse, isso se tornou um dos pilares centrais da história da maldição. Apesar do apelo místico da maldição, muitos especialistas consideram as mortes relacionadas à descoberta da tumba como coincidências. Alguns pesquisadores argumentam que bactérias ou fungos tóxicos, acumulados dentro da tumba fechada por séculos, podem ter causado infecções respiratórias nos exploradores. Estes micro-organismos, alojados nas paredes e nos objetos da tumba, podem ter afetado a saúde de quem entrou em contato com o ambiente selado por tanto tempo. Na verdade, muitos dos indivíduos diretamente envolvidos com a abertura da tumba, incluindo o próprio Howard Carter, viveram anos após a descoberta. Carter, por exemplo, morreu em 1939, mais de 15 anos depois de ter entrado pela primeira vez na tumba de Tutancâmon, sem nunca ter sofrido grandes problemas de saúde relacionados à expedição. Mesmo com explicação racional, a ideia da maldição do faraó apareceu forte na cultura popular. O fascínio com o Egito Antigo, os mistérios das pirâmides e o imaginário em torno de múmias desenvolvidos para a perpetuação da lenda. Filmes, livros e programas de televisão acompanharam a exploração da temática, apresentando a maldição do faraó como um mistério sobrenatural, apesar da falta de evidências concretas. A figura de Tutancâmon, com sua máscara dourada de enterro, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis da civilização egípcia antiga. Sua tumba é um lembrete da riqueza cultural do Egito e de seu sofisticado sistema de pensar sobre a vida após a morte. No entanto, é também uma das fontes mais poderosas de lendas, como a da maldição, que ainda ressoam no imaginário coletivo. A lenda da maldição tem influenciado não só a arqueologia, mas também as representações midiáticas do Egito. Desde a descoberta de sua tumba, Tutancâmon tornou-se uma figura icônica no cinema, com várias adaptações cinematográficas, séries e documentários que misturam ficção com a história real, filmes de terror baseados em múmias, como as produções de Hollywood nas décadas de 1930 e 1940, se inspiraram diretamente na ideia de que as antigas sepulturas egípcias carregavam maldições. Embora a maldição de Tutancâmon seja amplamente considerada uma lenda, ela reflete o mistério e o respeito que o mundo moderno ainda sente em relação à cultura egípcia antiga. A descoberta de sua tumba foi um marco na arqueologia e revelou uma quantidade incrível de informações sobre os rituais funerários, a vida e o reinado dos faraós. Na última análise, a maldição, seja real ou não,
É um lembrete de que o fascínio pelo desconhecido e pelo sobrenatural continua a influenciar a maneira como interpretamos as civilizações antigas. As histórias de maldições, fantasmas e vingança do além desempenham um papel significativo na maneira como criamos narrativas sobre o passado, muitas vezes desenvolvendo descobertas arqueológicas em lendas que resistem ao tempo.